Oi, gente, bem-vindos à aula do mês aqui no canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre 6 propostas para a educação inclusiva. E a primeira ideia que eu quero trazer aqui é da creche e da educação infantil como esses lugares, né, de possível intervenção precoce, inclusive diagnóstico precoce em alguns casos, que a gente tem que ver que quando a criança sai do ambiente familiar para o ambiente escolar, e geralmente acontece nessas fases de creche, educação infantil, a escola começa, enquanto demanda social, começa a exigir da criança coisas, habilidades que vão ser postas à prova e que talvez em outros ambientes, né, anteriormente, a criança não tinha tido a oportunidade de exercitar aquela habilidade. Então, é o lugar perfeito para a gente conseguir observar sobre o desenvolvimento de habilidades básicas, por exemplo, desde a fala até habilidades mais refinadas, como o aspecto psicomotor, por exemplo. E a creche e a educação infantil vão ser o ambiente propício para isso, considerando a faixa etária, que também dá mais margem ali para a intervenção acontecer e a gente ter um melhor prognóstico dessas situações. Uma outra proposta tem cada vez se tornado mais realidade, né, devido aos aspectos legais envolvidos, mas fala sobre a proposta do trabalho interdisciplinar na educação. Então, como psicóloga escolar, estou inserida em 2 prefeituras. Existe uma lei que é de 2019, mas a aprovação dela é bem recente. Então, de colocarem os psicólogos e os assistentes sociais dentro das escolas. Para além disso, né, a fonoaudiologia, por exemplo, é uma área que pode colaborar bastante, porque tem toda a parte do desenvolvimento de linguagem, por exemplo, que a fono pode ajudar a orientar os trabalhos, né, a avaliar casos que necessitem de uma intervenção específica ali precocemente. Então, o trabalho interdisciplinar, ele vai agregar muito pensando no desenvolvimento e na aprendizagem dos nossos alunos. Muitas vezes, a gente também fica esperando que a prefeitura ou que o governo local coloque esses profissionais para trabalhar com a gente. E como eu disse, no caso da psicologia, por exemplo, isso é uma lei. Porém, a gente não precisa ficar esperando com que isso venha de cima para baixo. A gente pode articular com os profissionais da rede ali do território, então, com a estratégia de saúde da família, com os CRAs, né, com os postos de saúde, enfim, a gente faz esse mapeamento do território para que a gente tenha esses parceiros para ajudar em coisas que vão impactar na escola, mas que não são necessariamente da escola. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui como uma proposta é, na verdade, o básico, assim, né? A gente não pode perder de vista que o nosso objeto de trabalho é a criança. E se a gente tem isso muito claro na nossa cabeça, a gente também consegue pensar que o que precisa ser feito no nosso espaço, na nossa forma de ensinar, nos nossos materiais, para que aquela criança atinja o objetivo de aprendizagem que eu estou propondo. Então, eu preciso, por exemplo, de um engrossador de lápis, porque a criança tem uma dificuldade motora. Eu preciso organizar o espaço escolar de forma a diminuir ali os estímulos concorrentes. Se a gente tem claro que o nosso objeto ali de trabalho é a criança, a gente consegue pensar de forma mais fácil nessas flexibilizações. A próxima proposta é polêmica, eu ia até deixar ela para o final, mas vou botar aqui no meio para a gente pensar, que é em relação à terminalidade. Quando a gente pensa em inclusão, tem um termo, né, que a gente usa, que é a terminalidade específica, que basicamente quer dizer que eu tenho que avaliar caso a caso daqueles alunos sobre até que série, como que eles vão, como é que eu vou considerar concluído ali o ensino daquela criança, pensando em termos formais, né, de educação formal. Mas isso é polêmico porque existe uma corrente que fala sobre nós não sermos os melhores, né, as pessoas mais apropriadas para definir até quando a criança pode aprender ou não. Existem outras correntes que falam sobre
a permanência por longos períodos, né, da criança na escola, então, porque se eu não termino com isso, se eu não dou essa terminalidade, a tendência é a criança ir ficando, né, e sem uma proposta necessariamente. Mas o que eu quero defender aqui é que a terminalidade específica, ela pode ser usada como uma ferramenta, como uma estratégia de inclusão, porém, junto dela, tem que caminhar ali propostas pedagógicas para aquela criança se tornar um cidadão, né? Então, para além de determinar até que série, até que idade a criança vai ficar na escola, a gente tem que pensar o tempo que ela está aqui, quais são as propostas, qual é o meu objetivo, né? Qual é a minha meta dessa criança sair daqui da escola. O que eu espero que ela saia daqui sendo capaz de fazer? Capaz de ter uma vida autônoma, morar sozinho, de ter um emprego. Então, tudo isso tem que ser pensado junto da questão da terminalidade. E se a gente está falando de terminalidade, uma outra proposta diz respeito à avaliação, porque nas escolas a gente ainda fica muito preso à avaliação como um fator para aprovação ou reprovação, e isso, né, vai culminar lá na frente na questão da terminalidade. Então, a avaliação do aluno, ela tem que levar em conta as habilidades e as aprendizagens daquele aluno. Hoje em dia a gente fala muito sobre o PEI, né, o Plano Educacional Individualizado, e que tem a ver, né, tem relação com essa forma, com esse tipo de avaliação. É como se fosse uma comparação dele com ele mesmo num outro momento. Então, o que ele sabe fazer? Então, por exemplo, ele sabe reconhecer as vogais. Então, eu parto daí. Não importa em que série ele está, né? Ele pode estar no 4º ano, por exemplo, reconhecendo as vogais. Então, quais são os meus objetivos? Porque se eu simplesmente jogar esse aluno num 4º ano e mandar conteúdo de 4º ano, ele não vai acompanhar, ele vai ser sempre considerado incapaz de progredir de série. E aí, quando a gente pensa nessa progressão ou não do aluno, em algum momento a gente também tem que considerar os efeitos psicológicos e emocionais disso. Aquele aluno que fica muitos anos retido numa mesma série escolar, ele começa a ter que lidar ali no dia a dia com crianças muito mais novas do que ele. E isso, psicologicamente, emocionalmente, pode ter um efeito devastador. Porque a escola, ela é um ambiente de aprendizagem formal, e estamos falando disso aqui nos outros pontos, né, de como proporcionar isso da melhor forma, mas ela também é um ambiente de aprendizagem informal, de interações, de aprendizagem com os pares, né? Então, a gente precisa também considerar isso na hora de progredir ou não o aluno. Então, para fechar, né, a última proposta, também ainda dentro desse tema da avaliação, é dela ser diferenciada. Diferenciada, que eu quero dizer, não é só no papel, né, das questões propostas ali serem diferentes da prova normal ali dos outros alunos que estão fazendo, mas diferenciada pensando nas condições daquele aluno. No que eu estou ensinando para esse aluno? Voltando no exemplo, né, do aluno que reconhece as vogais no 4º ano. Se ele reconhece as vogais, qual é o próximo passo? São as famílias silábicas, por exemplo? Né? E aí, então, eu vou ter que avaliar aquele aluno, fazer uma avaliação dele baseada nessa meta que eu tenho individualmente ali com ele, para ser uma avaliação mais justa. Bom, foi essa a aula do mês. Falei de muitos assuntos aqui que eu sei que daria tipo pano pra manga, mas a ideia dessas aulas aqui no YouTube não é serem aulas aprofundadas, porque senão fica muito maçante o vídeo. Mas se ficou alguma dúvida ou se vocês quiserem que eu volte a algum ponto específico desses que eu citei aqui, deixa um comentário aqui embaixo ou fala comigo lá no Instagram que eu, né, de repente penso em outras aulas para fazer de forma complementar a essa. Um beijo e até o próximo vídeo.